Acharam? No versículo 5, tem algo de Deus para nós. Mas vamos a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia a dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Até aqui. Bendito Deus, glorificamos o teu santo nome. Ô Paizinho, como nós precisamos da tua palavra, como ela é o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa direção, como ela, Deus amado, é a nossa força e a nossa fé, em nome de Jesus. Que sejamos ministrados pela tua palavra, pelo teu Espírito nessa noite, e sejamos tocados pelo Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém? Qual é a parte da Bíblia que você acha mais difícil de ler? Pensa um pouquinho aí, eu já vou responder para você. A parte mais difícil que a gente acha de ler são as genealogias, não são? Adão, que gerou a Caim, que gerou Abel, que gerou a Sete, que gerou a Enos, que gerou... E assim vai num negócio interminável. Mas por que elas estão ali? Preste sempre atenção que na Bíblia não há nada passando e nada faltando. E tudo que está na Bíblia tem um propósito. Tudo que está na Bíblia tem um porquê. Amém? As genealogias, elas têm um porquê na Bíblia. E daqui a pouco nós vamos chegar lá em Lóide, Eunice e Timóteo. Porque Lóide, Eunice e Timóteo é uma genealogia, amém? Timóteo que nasceu de Eunice, Eunice que nasceu de Lóide. E Lóide provavelmente nasceu, provavelmente não, com certeza da sua mãe, e assim a coisa vai tomando um propósito. Mas aqui em Timóteo eu creio que é uma genealogia também espiritual. Por quê? Porque toda genealogia tem como propósito estabelecer um início de todas as coisas. Deus, ele é eterno e não há limitações de tempo. Deus não tem início e não tem fim, apesar que na sua palavra ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas Deus tem início? Não. Deus existiu? Não. Porque Deus já é. Entende? Algo que existe é algo que tem início, e Deus não tem início. Deus não tem início, então eu não posso dizer de Deus como um início, mas eu posso dizer que Deus estabeleceu a genealogia para nos colocar dentro de um processo de relacionamento, que não é individual apenas, mas é geracional. Nós somos chamados para um relacionamento de geração a geração, porque o nosso Deus é de geração a geração. Ele não é só da geração de Adão, não é só da geração de Abraão, mas ele é da minha geração, da sua geração, e das gerações que virão à frente, que virão à nossa frente. Então ele tem um início. Deus iniciou em determinado momento um relacionamento com o homem. Iniciou com Adão e Eva, e depois iniciou esse relacionamento com seus filhos, porque Adão logo a seguir, quando sai do Éden, ele então gera filhos, ele gera Caim, gera Abel, e Caim e Abel vão agora ofertar ao Senhor, porque também eles estão sendo gerados no Senhor, na palavra de Deus, no Espírito de Deus. Então há um início, e a partir daquele momento seria gerado as próximas vidas.
Porque Deus, Ele é um Deus de gerações. Amém, queridos? Então, se você olhar para você, provavelmente você pode ser o início. Eu sei que na minha casa eu sou o início, porque o primeiro a aceitar a Cristo fui eu, depois meu pai, depois minha mãe, mas já há uma genealogia, ele já está atuando de geração em geração. Minha esposa aceitou a Jesus, meus filhos aceitaram a Jesus, meus netos andarão em Jesus Cristo, e assim de geração a geração. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que todos nós temos um início. Se você quiser entender o início físico, eu vou te levar lá para Adão e Eva, porque já é comprovado que a nação ou a humanidade veio de uma mulher. Então, de Eva para cá, de Adão para cá, chegou até nós. Mas se você observar em Cristo Jesus, você tem um início. Deus gerou em você um início. Ou talvez você já seja geração, mas mesmo que você já tenha sido gerado por alguém, você é o início a partir daí para gerar outros. Amém, queridos? Porque Deus é Deus de gerações, de geração a geração. O segundo propósito é que Deus estabelece uma eternidade. Deus estabelece uma eternidade, um tempo que é chamado, que não tem nem início e não tem fim, é eterno. Deus não tem passado, Deus não tem presente, Deus não tem futuro. Deus se move, ou até melhor, a eternidade se move em Deus, quer seja para um lado, quer seja para o outro. Mas não há limitações em Deus. Mas Deus insere o homem na eternidade, para relacionamento seu, para estar com Ele, para um relacionamento eterno, já que Deus não se relaciona conosco por 80 anos ou por 90 anos, mas Deus se relaciona conosco pela eternidade, pois nós fomos gerados nele. Eu e você fomos gerados em Deus, eu e você fomos escolhidos em Deus. Eu e você somos projetos de Deus para um tempo determinado. Você nasceu no lugar certo, você nasceu na família certa, você nasceu no ano correto, você está no tempo de Deus. Já viu que tem pessoas que dizem, eu não queria nascer nessa família, essa família é muito complicada. Não, querido, você nasceu nessa família, porque a partir de você o início de Deus começa. Eu queria ter nascido há 40 anos atrás. Queria não, você queria ter nascido nessa data. Na data que você nasceu, porque a partir de você, gerações estão sendo construídas. Em terceiro lugar, há um propósito. Tudo que Deus criou tem como propósito relacionamento com Ele. Tudo que Deus criou é para relacionamento. Deus estabelece, cria Adão e Eva para relacionamento. Adão, você não precisa de nada mais do que tem no jardim, porque o jardim é perfeito, não lhe falta nada, até a árvore da vida estava no jardim, e o Senhor diz, você pode usufruir de tudo, inclusive da árvore da vida, você só não pode tocar nessa daqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tudo que Adão precisasse, estava lá, e a presença de Deus estava lá, porque diz a palavra de Deus que em determinado momento do dia, na viração do dia, Deus vinha para estar com Adão. Imagine se a viração do dia é o nosso culto aqui agora, e o Senhor está presente neste lugar. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nós usufruímos desse momento, do Espírito do Senhor aqui, revelando Deus ao seu coração, revelando Deus através da vida do seu irmão, revelando Deus na palavra, revelando Deus no louvor, revelando Deus na intercessão. O Espírito do Senhor está aqui revelando a presença de Deus. Há um propósito.
Quando Deus estabelece Abraão, quando Deus estabelece Adão, Ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai com peixes, aves e todos os animais. A partir daquele momento o Senhor deu governo ao homem, e o Senhor disse que ele tinha que ser fecundo. E o que é fecundidade? É fazer gerações, de geração a geração, de geração a geração. Adão se torna mortal. Um dia Adão vai morrer, mas a geração de Adão continuará. Virá Caim, virá Abel e continuará. Em Gênesis capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, que são as genealogias de Adão. A partir daquele momento, começa a descrever as gerações de Adão e as gerações de cada um dos seus filhos. E é tão interessante que nessas genealogias, elas são escritas para inserir Jesus na história, porque a promessa de Deus de enviar o resgatador, o remidor, o salvador, precisava em determinado momento entrar na história, mas entrar na história das gerações de Deus. E aí Jesus é inserido na genealogia humana. Abre comigo Mateus capítulo 1. Vamos ver um pouquinho de genealogia. Versículo 1. O que está dito? Genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Ele começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a partir daí ele começa em Abraão. Por que em Abraão? Porque foi quando Deus fez a aliança. A aliança do resgatador, a aliança de um povo seu, de um povo de relacionamento seu, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí você vai ler depois em casa, eu creio que você vai ficar entusiasmado com a genealogia. Mesmo que você não saiba quem foi o Matusalém, mas você vai ver que ele veio de alguém, e tudo isso faz sentido, porque é o filho de Abraão, depois Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e a partir daí até chegar em Jesus Cristo. Para por aí? Não. Por quê? Porque de Jesus Cristo nós somos alcançados, e aí, querido, nós fazemos parte da genealogia dele. Nós somos inseridos na história. É por isso que a gente fala que nós somos um povo diferente, um povo distinto, um povo abençoado, um povo valente, um povo que até as teorias políticas têm medo. Nós somos um povo aguerrido na fé. Eu estava sentado ali me lembrando de um dia, eu vi um testemunho um testemunho de uma pessoa que estava num país comunista onde não podia exercer a fé. E aí ela pegou a sua Bíblia, colocou debaixo do braço e saiu às escuras, porque tinha um local que eles estavam se reunindo. Mas de repente apareceu o exército. E ela então escondeu a Bíblia e perguntaram para ela: onde você está indo? Ela disse: eu estou indo num velório. Ele morreu. E o que você está fazendo, está indo lá fazer? Nós vamos ler o testamento dele. Ler a palavra de Deus. Pode ir. Jesus Cristo morreu, testemunhou e ressuscitou. Amém? Ressuscitou. Nós fazemos parte de um povo poderoso na fé. Poderoso na fé. Poderoso na fé. A maior vantagem do diabo contra nós é que nós não nos posicionamos naquilo que Deus diz que nós somos. Nós ficamos naquele processo de receber migalhas, receber
centelhas, receber faísca, mas o Senhor diz que nós somos labaredas, o Senhor diz que nós somos povo cheio de fé, o Senhor diz que nós somos um povo vitorioso, o Senhor diz que nós podemos ter tristeza durante a noite, mas alegria pela manhã, alegria pela manhã, louvado o nome do Senhor. Lucas capítulo 3, vai falar da genealogia de Jesus, versículo 23. Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli. E a partir daí, ele vai descrever para você, até chegar em Adão. Aí, Mateus está escrevendo de trás, de frente para trás. Ele fala, Jesus, filho de José, José, filho de Eli. E aí ele vai voltando até chegar em Adão. Amém? Porque Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Ele entrou no mundo da forma correta. Ele nasceu de mulher. Porque ninguém pode entrar no mundo se não for nascido de mulher. Amém, queridos? Deuteronômio capítulo 6, vai comigo lá. O Senhor deixou escrito que nós precisamos, no nosso caminhar com Ele, cuidar das gerações. No capítulo 6, no versículo 6 e 7, ele diz assim, se você viu um pouquinho antes, ele está falando dos 10 mandamentos. No versículo 5, ele diz assim, amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar-te. Até aqui. Jesus, o Senhor está dizendo, que a palavra vai estar em nosso coração, amém? A palavra está em nossas vidas, porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Experimente, queridos, quando você tem uma palavra no seu coração, você leu a palavra, ela entrou no seu coração, você não precisa voltar nela quando necessitado, porque se uma vez que você precisa dessa palavra, ela vem ao seu coração, ela vem à sua mente e vem à sua boca. Então ele está dizendo que nós precisamos inculcar aos nossos filhos a palavra de Deus. Amém? Eu sou responsável pela minha geração de inculcar neles a palavra. O Deus que eu sirvo, a fé que eu professo. Nós já tivemos muitas experiências de casais que diziam assim, não, eu professo a fé, mas os meus filhos eles vão escolher. E nós dizíamos, isso é uma armadilha maligna, porque isso não está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é que nós inculcaremos a nossos filhos a palavra de Deus, a fé que nós professamos, Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Por isso é responsabilidade nossa como pais. E aí, quero trazer não só pais naturais, mas pais espirituais. Onde estão os teus filhos espirituais? Qual cuidado você está trazendo aos teus filhos espirituais? Porque ainda não gerou filhos espirituais, porque o Senhor te plantou para gerar filhos. Não podemos negar aos nossos filhos naturais e espirituais a presença de Deus, sob pena de comprometermos o futuro deles. Nós temos a responsabilidade de indicar o caminho que os nossos filhos devem andar. E sabe por quê? Porque
o diabo está tentando fazer uma grande colheita dos filhos, matar gerações. O diabo tentou matar a geração de Moisés, porque a geração de Moisés seria aquela que ia sair do deserto, ia sair do cativeiro, ia ser liberto, e seria estabelecido um povo de Deus. Mas quando ele nasce, é decretado a morte dele. Então, queridos, nós não podemos permitir que as nossas gerações e as gerações futuras sejam comprometidas. Nós temos que ter uma postura e uma posição de ir, de enfrentar, de superar os obstáculos, de forma que a nossa próxima geração sirva ao Deus que nós servimos. Sirva ao Deus que nós servimos. E de quem é a responsabilidade? Nossa. De quem é a responsabilidade? Dos pais, das mães. Não podemos brincar com isso. Os nossos filhos farão aquilo que nós fazemos. Se você não tem o hábito de ir à casa de Deus, não espere que eles vão. Ah, pai, hoje eu vou sozinho. Pai, vamos na igreja. Não, não quero não, meu filho. Não, então hoje eu vou sozinho. Estou para ver isso ainda. Não, ele também não vai. Se você não tem o hábito da oração, da leitura da palavra, da casa de Deus. Eu me lembro que quando os nossos filhos eram menores, a gente não deixava eles em casa. Chegava dia de domingo, muitas vezes nós tínhamos aqui aconselhamento que nós começávamos 10 horas da noite, às vezes terminava 2, 3 horas da manhã, eles estavam aqui, não estavam em casa. Nós íamos para os retiros, iam conosco. Nós íamos pregar fora, iam conosco. Nunca deixamos em casa. Nunca. E hoje o que nós vemos são filhos que gostam da casa de Deus, que querem estar aqui, que querem estar realizando, fazendo. São obreiros na casa do Senhor. E isso, queridos, somos nós que temos que inculcar neles. Pastor, a minha geração já passou, a minha próxima geração já passou, que são dos meus filhos, e o que eu faço agora? Mas você agora tem uma outra geração. Você agora tem a palavra doce, porque a palavra do pai é a palavra de disciplina, mas a palavra do avô é a palavra doce. E você, como avô, pode influenciar esta geração. Você, como avó, pode influenciar esta geração. Eu não vejo o tempo, aliás, eu quero até ver o tempo em que eu andarei com os meus netos, cantando, glorificando, entoando os cânticos, louvando ao Senhor, indo para a casa de Deus. Meus filhos, deixa aqui em casa, que daqui de casa é casa para a igreja, casa para a igreja, casa para a igreja. Deixa aqui que a coisa vai acontecer. Porque se nós não fizermos, queridos, esta geração pode perecer, pode não conhecer a Deus. Então está na minha mão, está na sua mão, amém? Então tome essa palavra para a sua vida, e tenha como propósito, a partir de então, atuar na sua geração, na geração dos seus filhos, em nome de Jesus. Estou meio aperreado aqui, mas vai comigo para 2 Reis, eu quero dizer algo impactante na sua vida, impactante, 2 Reis, capítulo 21, eu vou contar o contexto para você entender, depois nós vamos ler um trecho pequeno apenas. Esse texto fala do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que fez o bem perante o Senhor, limpou a idolatria de Israel, fez o que era bom diante do Senhor. Mas um dia ele recebe uma profecia do profeta Isaías, e o Senhor diz: Isaías, vá até Ezequias e diz para ele colocar a casa dele em ordem,
Vamos lá, capítulo 21, versículo 2 e 3. Capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que Deus estava falando para Ezequias, arruma a tua casa. E o que é a casa? Filhos, esposa, netos. E ele está dizendo: arruma a tua casa, porque você vai morrer. E aí a gente conhece o contexto, e a palavra de Deus diz que ele então se arrepende, ele vira para a parede, ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, e ele diz: eu tenho fidelidade diante do Senhor, eu tenho créditos com o Senhor, que história é essa que eu vou morrer? E ele então se arrepende, se humilha diante do Senhor, e Deus diz a Isaías, na mesma toada: volta e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. E os 15 anos de vida era para Ezequias arrumar a casa. Por quê, pastor? Porque assim que Ezequias morre, o seu filho Manassés assume. E a Bíblia diz que Manassés foi um dos piores reis de Israel. Manassés, depois você pode ler em casa 2 Reis capítulo 21 em diante. Mas diz a palavra de Deus que Manassés fez tudo o que era mal perante o Senhor. Restabeleceu a idolatria em Israel. E não só restabeleceu a idolatria em Israel, mas ele fez algo que era abominável diante de Deus. Manassés queima os seus filhos em sacrifício, que era uma abominação terrível diante de Deus. Ele sacrifica os seus filhos no fogo, porque Deus estava dizendo: Ezequias, põe a tua casa em ordem, conserta essa casa, porque vai dar mal. E deu mal. Então o Senhor diz: é responsabilidade nossa colocarmos a nossa casa em ordem, estabelecer os muros, colocar as estacas espirituais, colocar os muros de proteção espiritual, queridos, colocar os muros que vão proteger das investidas do diabo contra as nossas casas, porque nós somos fortes e valentes quando nós estamos dentro dos princípios de Deus. Não é só faz de conta. Nós somos fortes e valentes quando nós estamos batalhando na fé, quando nós estamos superando e suplantando os obstáculos, não quando a gente faz de conta. Nós somos fortes quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, não quando nós fazemos de conta. Em 2 Timóteo, eu vou encerrar por aqui, e eu amei esse texto, e eu quero que você volte lá comigo. 2 Timóteo, Segunda Timóteo diz assim, capítulo 1, versículo 5: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma fé que eu encontrei em sua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O que ele está dizendo? Que Loide cuidou de Eunice na fé, e ela cuidou tão bem de Eunice na fé, que quando Eunice teve Timóteo, ela criou Timóteo na fé. E o apóstolo Paulo hoje vem e diz que a mesma fé que eu encontrei em Loide, encontrei em Eunice, encontrei em Timóteo. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quero muito que você
Coloque a mão no seu coração. E talvez hoje seja um momento de dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe por não ter entendimento, me perdoe por não ter conhecimento, me perdoe por achar que está tudo bem. Querido, não está bem. Não está bem. Sabe qual foi o momento que Davi caiu? Davi não caiu diante dos maiores inimigos. Davi não caiu diante dos maiores exércitos. Davi não caiu diante da fome. Davi não caiu diante das espadas. Davi caiu quando ele não tinha propósitos, quando ele achou que estava tudo bem. Tudo bem. Os seus exércitos estão lá. Tem gente guerreando por mim, então eu vou descansar. E quando Davi descansou, ele caiu. E quando ele caiu, ele perdeu as suas gerações. Ele perdeu as suas gerações. Não era necessário Salomão nascer. Davi tinha filhos, Davi tinha primogênito, mas aquela geração se perdeu. E nós não podemos deixar as nossas gerações se perderem. Não podemos. Não podemos deixar as nossas gerações se perderem, em nome de Jesus. Então comece a orar e dizer: Senhor, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, Senhor, eu vou me levantar, eu vou fazer algo, mas as minhas gerações não se perderão, as minhas gerações não servirão a outro Deus, que não seja Jesus o nosso Senhor. As nossas gerações não servirão a outros deuses, em nome do Senhor Jesus Cristo. As nossas gerações servirão a Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, Senhor, agora nos abençoe, toque nas nossas vidas, muda, Deus amado, a nossa raiz, muda, Deus amado, transforma o nosso ser, meu Pai, para que nós nos levantemos como gigantes de Deus nas nossas gerações, como homens que são inconformados, homens e mulheres que são valentes em oração, que são valentes no relacionamento e intimidade com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para evoluir, para fazer crescer as suas gerações em fé, em intimidade, em serviço, em amor a Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tomarei posição. Eu tomarei posição. A única forma que a palavra de Deus ela produz resultado é quando nós tomamos posição. Você pode ouvir essa palavra 50 vezes, se você não se posicionar, nada acontecerá. Nada acontecerá. Mas se você tomar posição diante dessa palavra, nem que seja orando, dobrando o seu joelho por cada um da sua geração, queridos, isso produzirá um terremoto espiritual e coisas sobrenaturais começarão a acontecer. Coisas sobrenaturais começarão a acontecer em sua vida, em nome de Jesus. Por isso, tome posição. E talvez hoje seja o momento de você dizer: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo nessa noite. Eu quero me aliançar com o Senhor. Eu tomarei posição. Em nome de Jesus Cristo, eu não deixarei a minha geração passar. Eu não deixarei a minha próxima geração se perder. Eu não deixarei que as minhas próximas gerações se percam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu celebrarei o hino da vitória com todos da minha geração, com todos da minha geração futura, com todos os meus descendentes. Eu celebrarei em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu celebrarei em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu celebrarei em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.